6. Jesus, o que cura e batiza. O ano de 1948 foi um grande ano. Eu ainda estava na Marinha, mas vinha dedicando a maior parte do meu tempo livre ao estudo da Bíblia e cooperando na missão desde a minha conversão 1 ano e meio antes. Eu havia descoberto que uma das doutrinas continuamente enfatizadas na missão era a da cura divina. O pastor proclamava em alto e bom som que Jesus era capaz de curar todas as nossas enfermidades. E eu acreditava no que ele dizia. A regente do nosso coro também falava frequentemente do poder de Deus para curar. Repetidas vezes, vi pessoas enfermas sendo ungidas com óleo, de acordo com as instruções de Tiago, capítulo 5, verso 14. Toda vez o pastor citava Marcos 16, verso 18. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Contudo, ninguém ficava curado. Ninguém sarava. Isso era por demais desanimador para mim. Minha condição asmática estava piorando. Repetidamente eu acordava de noite, alarmado, fazendo um tremendo esforço para respirar. Eu fora ungido, mas nada acontecera. Então, certa tarde, dirigi-me à diretora do coro e falei: "Não há alguém nesta cidade que possa orar pela minha cura? Eu estou doente." "Muito bem," ela disse. "Eu orarei, se você aceitar que eu o faça. Mas você já orou por mim." Retruquei. "E me sinto mais doente do que nunca." "Eu sei," ela disse, com um olhar distante. "Você devia ter estado aqui quando John G. Lake nos visitou." "Por quê?" "Quem é John G. Lake?" "Ah, é o pregador norte-americano que realizou todos os milagres quando esteve aqui, mas ele já voltou para os Estados Unidos." "E levou os milagres com ele." Acrescentei sarcasticamente. "Bem, irmão Tom," ela replicou, "não há por aqui quem faça a oração da fé como ele fazia." "Eu já notei isso," respondi tristemente. Fui para casa desgostoso e desanimado naquela noite. Tenho certeza de que Joyce notou. Antes de ir para a cama, tomei 2 comprimidos de efedrina. A única coisa que me proporcionava algum alívio em minhas dificuldades respiratórias. Sentei-me à beira da cama, peguei minha Bíblia da mesa de cabeceira e abri ao acaso no Evangelho de Marcos. Li então o seguinte: "Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito." Marcos capítulo 11, verso 23. "Senhor," falei, "isso é para mim também? Ou era somente para os 12 discípulos?" "Leia de novo." Tive a impressão de ouvir o Espírito Santo dizer-me. Então comecei a ler de novo, desta vez destacando as palavras: "Eu lhes asseguro que se alguém..." Parei estupefato. "Alguém?" "Senhor," exclamei, "isso quer dizer que esta promessa é para qualquer pessoa que decida crer nela?" Em seguida passou pela minha mente que talvez essa promessa se aplicasse somente a certas situações. Talvez não funcionasse em relação à minha doença ou à doença de alguma outra pessoa. Então li o restante do versículo. E o Espírito Santo me permitiu ver as últimas palavras do texto. "Acontecerá o que diz, assim lhe será feito." O que se disser. Qualquer coisa no mundo inteiro é possível onde existe fé. Quem quer que seja e o que quer que seja. Qualquer pessoa pode obter qualquer coisa. Basta apenas crer. A promessa era tão grande que fez minha cabeça girar. "Senhor," orei, "se ninguém mais, nesta cidade, fez esta Bíblia ter vida desde que John G. Lake aqui esteve, permite-me então ser o primeiro a fazê-lo." Alguns dias depois eu estava de volta à missão,
e por alguma estranha razão, me sentia impelido a orar pelos enfermos. Era estranho. Eu ainda vinha sofrendo com minha asma, e não fazia sentido que eu, um homem doente, estivesse ministrando aos enfermos. Mas isto parecia ser exatamente o que Deus estava me ordenando fazer. Assim, ao fim do culto, orei por algumas pessoas enfermas. Em poucos dias, para grande surpresa minha, soube que elas haviam sido curadas. Assim, encorajado, passei a orar mais regularmente pelos enfermos. Muitas vezes visitava amigos doentes em suas casas e orava por eles. Deus começou a operar milagres. Algumas curas notáveis foram noticiadas no jornal local, mas eu continuava a respirar com dificuldade. Apenas não conseguia compreender por que Deus não me curava. Experimentei uma breve interrupção no meu desânimo no dia em que o pastor me perguntou se eu estava disposto a pregar o sermão do próximo domingo à noite. "O senhor acha que posso fazê-lo, pastor?" Perguntei ansiosamente. "Não é você um marinheiro da Marinha Sul-Africana?" Ele retorquiu. "Sim, senhor." "Você não tem uma parceria com o Deus Todo-Poderoso?" "Sim, senhor." "Então você o fará, meu homem, você o fará." Sorri satisfeito e lhe agradeci a honra. A caminho de casa, decidi parar na residência do irmão Bush, um dos presbíteros de nossa missão. "O que você acha?" Fui perguntando assim que entrei na sala em que ele estava assentado. "Vou pregar no domingo à noite." "Oh, é isso?" Ele respondeu com surpresa. "E como você conseguiu ser o pregador?" "O pastor me convidou." Respondi com um largo sorriso. "Bem, e isso não é ótimo?" Ele acrescentou friamente, com um toque de ciúme. "Suponho que você espera realizar um grande culto." "Bem," respondi, "algumas almas serão salvas. Tenha certeza. Mas o que lhe dá tanta certeza disso?" Ele perguntou. "Você não sabe que, além de você, ganho para o Senhor pela senhora Webster, não vimos uma só alma salva nos últimos 4 anos?" "Pode ser," respondi. "Mas venha no domingo à noite e você verá, irmão Tom." Ele disse, pondo-se em pé indignado. "Você pensa que Deus vai nos deixar à margem, nós, presbíteros e diáconos, e operar por meio de um novato?" Eu não tive a intenção de desrespeitar. Gaguejei. "Saia de minha casa!" Ele gritou. "Seu orgulho é uma abominação para Deus." "Está certo. Desculpe-me," eu disse, voltando-me para sair. "Mas compareça domingo à noite. Você verá." Na noite de domingo, lá estava ele, embora muito distante. Mas Deus me ajudou a pregar minha mensagem. E, de fato, 4 pessoas foram à frente para serem salvas. Percebendo quão errado estivera, o irmão Bush me procurou após o culto e me pediu perdão. Entretanto, como efeito de algumas críticas dos outros presbíteros e diáconos, o pastor foi muito mais cauteloso quanto a convidar-me a pregar novamente. Não obstante, senti minha responsabilidade de ser testemunha de Cristo sempre que possível, e assim comecei a ir à praia nas tardes de domingo, testemunhando ao povo que lá estava. Nunca me ocorrera que aquele era o ponto preferido pelos judeus aos domingos. Desnecessário dizer que meu testemunho foi escarnecido e ridicularizado. Havia pouco encorajamento de qualquer pessoa além de Joyce. Muitas que frequentavam a missão insistiam em dizer-me: "Cuidado, você está indo muito depressa." Mas não parecia sensato diminuir meu zelo pelo Senhor. Eu havia perdido tempo demais nos anos que vivera no pecado. Descendo a rua algum tempo depois, encontrei Danny Maxwell, o superintendente da escola dominical da igreja metodista, da qual eu havia sido membro. Esse homem me ajudara a chegar em casa numa noite em que eu estava completamente embriagado.
justamente 2 meses antes de minha conversão. Por isso, eu estava certo de que ele ficaria muito alegre ao ouvir meu testemunho. Depois que lhe contei da maravilhosa mudança em minha vida, ele disse: "Bem, estou contente por ouvir acerca da mudança ocorrida em você, mas não me lembro de tê-lo visto na igreja. Por onde você tem andado?" "Oh", respondi, "veja você. A senhora Webster, que me guiou a Cristo, levou-me à missão da fé apostólica e me apresentou ao pastor, e é lá que estou frequentando." "Você está frequentando a missão da fé apostólica?" Ele perguntou com desdém. "Sim, faz 1 ano e meio que a frequento. Você é membro?" "Claro." Ele meneou a cabeça em um gesto de descrença. "Tome, nunca pensei que você deixaria a igreja metodista e se misturaria com uma seita falsa. Se quiser saber a verdade, você estava melhor fora disso, quando andava bebendo." Chocado, eu o deixei. Enquanto seguia para casa, repetia para mim mesmo: "Imagine, ele preferia que eu fosse um metodista bêbado a ser um cristão salvo frequentando a missão." Não havia como compreender esse raciocínio. Todavia, ainda mais desencorajador foi o que aconteceu no sábado seguinte. O pastor Crompton e sua mulher estavam a par do meu sofrimento com a asma. E quando souberam que certo irmão McQuaid viria pregar e ministrar aos doentes na Igreja da Fé Apostólica em Plumstead, decidiram levar a mim e a Joyce à reunião. "Quem sabe?" O pastor Crompton comentou com otimismo. "Você pode voltar de lá curado." "Assim espero." "Com certeza," repliquei. "Continuando deste jeito, não poderei ir muito longe." Foi um tremendo desapontamento quando o irmão McCade se levantou para falar. Ele era corcunda, horrivelmente deformado, com mãos ossudas e feições de falcão. Como esse homem pode ministrar aos enfermos? Perguntei a mim mesmo. Ele parece um semi-morto. Para tornar as coisas piores, quando o homem abriu a boca para falar, gaguejava terrivelmente. Ele anunciou que ia falar acerca de Jesus, o que cura e batiza no Espírito. Sentei-me ali e o ouvi gaguejando, com um pensamento na mente: este homem é um mentiroso. Se ele tem algum poder de curar, por que não o usa para si mesmo? Fui-me embora da reunião ainda mais desencorajado. Na quarta-feira seguinte, eu estava quase arrasado. A asma se manifestara mais forte naquele dia do que de costume. Por isso não fui trabalhar. Eu respirava com dificuldade e lutava com a falta de ar, até que me senti completamente exausto. "Por que você não vai à casa do pastor?" Joyce sugeriu. "Estão realizando uma reunião de oração esta manhã." "É uma boa ideia," concordei. "Talvez eu consiga ser curado hoje." "Bem, é o que eu também espero," disse. "Se Deus não fizer algo pela sua asma, você logo não poderá trabalhar mais." Dirigi-me então à casa do pastor Crompton e juntei-me ao grupo que já estava reunido na sala. Logo constatei que se tratava de uma reunião regular de oração, em que as pessoas oravam por um reavivamento e pelas necessidades da missão. Terminada a reunião, continuei ajoelhado junto à minha cadeira, suplicando alto o toque de cura divina para minha asma. Muitas pessoas estavam se retirando, mas quando a irmã Crompton me ouviu orando, ela pôs a mão sobre meu ombro e suplicou a Deus: "Senhor, ajuda este irmão em sua autocomiseração." "Autocomiseração?" resmunguei. "Ela não percebeu o que venho sofrendo ultimamente?" Naquele momento, alguém bateu à porta e ela foi atender. Alguns minutos depois, o pastor veio do andar superior, para onde fora após a reunião. Pôs a mão na minha cabeça e orou: "Pai,
Ajuda este irmão em sua autocomiseração. O que está acontecendo aqui? Perguntei a mim mesmo. Eles ensaiaram essa oração. Então outra pessoa pediu para falar com o pastor e ele se retirou. Um pensamento estalou na minha cabeça, vindo não sei de onde. Eles não amam você. É isso mesmo, concordei. Eles nunca me amaram. Parei de orar e comecei a ruminar todas as minhas dúvidas e preocupações. As pessoas poderiam ao menos enfrentar a realidade, pensei. Eles falam a respeito de cura, mas eles não têm mais poder de curar do que esta cadeira sobre a qual me debruço. Eles falam de amor, mas eu não posso fazer nada naquela missão por causa do seu ciúme carnal. Fiquei ali ajoelhado um longo tempo, em silêncio, para reunir coragem de pensar meus verdadeiros pensamentos. Finalmente, não pude mais contê-los. Deus não se importa comigo. Se se importasse, Ele me curaria. Ele me levantaria e me ajudaria a compreender melhor a Bíblia. Ele me daria mais poder para testemunhar. Mas Deus não se incomoda. Eu fui um doido por chegar a crer nesta droga. Eu não passo de um estúpido hipócrita, igual a eles. Levantei-me da cadeira onde estava ajoelhado e, sem despedir-me de ninguém, saí nas pontas dos pés e tomei um ônibus. Eu estava tão desgostoso que podia ter acabado com tudo ali mesmo. Um pensamento me veio de algum lugar. Por que não volta ao grande hotel onde você costumava beber? Bem que eu poderia. Murmurei, dominado pelo desespero. Ninguém se importaria. Uma quadra antes do hotel, toquei a campainha avisando ao motorista do ônibus que eu queria descer. Ao levantar-me para deixar o ônibus, ouvi uma voz não muito audível, porém muito distinta. A voz dizia: "Nunca o deixarei, nunca o abandonarei." Desci do veículo, atravessei a rua e de novo ouvi a voz: "Nunca o deixarei, nunca o abandonarei." Quando cheguei ao grande hotel, lá estava o garçom Jock na calçada, justamente no lugar em que o diabo o havia colocado. Ao passar, Jock me reconheceu. "Tome, velho companheiro!" Ele gritou, abrindo-se num largo sorriso. "Faz tempo que não vejo você. Entre e tome um drink por conta da casa." Era como se o bafo quente de Satanás tivesse sido lançado no meu rosto. "Não posso entrar hoje, Jock", repliquei, com firme determinação, e continuei andando. À medida que eu me afastava, tinha a estranha impressão de que devia ir à casa do irmão McCade, que me diria algo acerca do batismo do Espírito Santo. Eu sabia que precisava ser batizado. Por isso prossegui rumo à casa do irmão McCade. Eu tinha certeza de que ele morava em algum ponto da montanha, além do grande hospital Grutschur. Por isso tomei um ônibus. Mas era o ônibus errado. Não querendo gastar mais dinheiro em transporte, subi a montanha a pé, perguntando aqui e ali onde ficava a casa de McCade. À 1 hora da tarde eu ainda não havia encontrado a casa e estava faminto. Gastei meu último trocado em uma barra de chocolate com recheio de nozes e passas. Ia dar a primeira mordida, quando notei que estava estragada. Chateado, joguei-a no ralo. Uma voz parecia dizer-me: "Deus não se incomoda nem mesmo quando você está com fome." Por um momento pensei em dar a volta e retornar à minha casa, mas então me lembrei daquela outra voz: "Nunca o deixarei." Enfim encontrei a casa de McCade. Bati e uma empregada veio atender a porta. "Meu nome é Tom, Robert Tom", falei. "Sim, Sr. Tom. Quem o senhor quer ver?" "O irmão McCade." "Ele está aqui?" "Sim, entre. O senhor o verá logo após o almoço." Ela pegou minha jaqueta e entrou em outra sala. Sentei-me para esperar. Mas, quando comecei a pensar na conversa com McCade sobre o Espírito Santo,
Já não estava tão seguro de querer tratar do assunto com ele. Tive vontade de levantar-me e esgueirar-me porta afora. Mas, justamente nesse instante, de ombros encurvados, o velho McCade entrou na sala em que eu estava sentado. "Oh, irmão Tommy", ele disse, arreganhando um sorriso. "O que posso fazer por você?" Tentando uma evasiva, falei. "É que apanhei uma sinusite", o que não deixava de ser verdade. Sem hesitação, ele se aproximou de mim, comprimiu aquela mão ossuda sobre meu nariz e declarou: "Em nome de Jesus Cristo, tu, espírito dos sinos, sai dele." Naquele exato momento, um poder estranho veio sobre mim e minhas narinas se abriram completamente. Aspirei profundamente o ar fresco e disse: "Louvado seja o Senhor." "Irmão", ele disse, "ajoelhe-se. Você precisa do Espírito Santo." Realmente, gaguejei. "Foi por isso mesmo que eu vim." Eu sabia. Ele respondeu com um lampejo nos olhos: "Ajoelhe-se aqui e comece a louvar a Deus. Deus vai batizá-lo no Espírito Santo." Obediente, ajoelhei-me e tentei louvar a Deus por tudo o que ele fizera por mim. Mas a minha boca estava seca e o meu coração estava frio. Enquanto estava ajoelhado, ouvi uma voz que me dizia: "Sua casa pegou fogo. Sua mulher está chamando você." De um salto, fiquei em pé e disse a McCade: "Onde está minha jaqueta?" "Por quê? O que está errado?" "Minha casa está se incendiando e minha mulher está chamando por mim." Ele me olhou de modo estranho, girou nos calcanhares e abriu uma janela. "Tu, demônio!" gritou, apontando para a janela aberta. "Em nome de Jesus Cristo, sai daqui." Depois, voltando-se para mim, disse: "Irmão, sua mulher nunca o chamou e sua casa não está se incendiando." Então, fechando e trancando a janela, explicou: "Aquele era um demônio que se opunha a você. Mas eu ordenei que ele saísse de você no nome de Jesus, e ele obedeceu. Agora, vamos voltar ao assunto de que estávamos tratando." Eu sabia muito pouco sobre esse assunto de demônio, e também não estava muito certo de querer saber. Dar ordens a diabos e a espíritos invisíveis era um pouco demais para mim. Eu me lembrava ainda de como a Sra. Webster expulsara de mim o demônio bebedor, ou seja lá o que fosse. Por isso, talvez houvesse algo relacionado ali. "Agora, irmão Tommy", McCade continuou, "Deus não se agrada de culto de lábios. Ele quer louvor do coração. Se você realmente quer ser batizado no Espírito Santo, então comece a louvar a Deus de todo o coração. A fé viceja no louvor, e Deus é o louvor de Israel." Então levantei minhas mãos e comecei a louvar a Deus de todo o meu coração. A secura da minha boca desapareceu. Minha língua parecia pegar fogo à medida que o louvor irrompia de mim. De repente, fui tomado pelo Espírito. Era algo estranho, algo assim como uma experiência fora do corpo, quando meu espírito parecia estar vendo dentro de outra esfera. Via uma escada de mármore branco que descia do céu. Ela se desdobrava como um acordeão e descansava no chão diante de mim. Vi então um homem em miniatura ajoelhado ao pé daquela grande escada, olhando para cima e batendo palmas em adoração e louvor. Fiquei maravilhado quando percebi que o homenzinho se parecia exatamente comigo. Fascinado por aquele pequeno homem tão envolvido no culto, meus olhos subiram escada acima buscando encontrar o objeto de sua contemplação. A primeira coisa que vi
foi um par de pés transpassado por cravos, calçados com sandálias e descendo através das nuvens que envolviam o topo da escada, sabendo que era o Senhor, vendo seus pés cada vez mais próximos. Curvei a cabeça em reverência. Quando levantei os olhos novamente, parei de respirar, maravilhado. O Senhor aparecia como um homem grande e forte, vestido com um manto prateado, cingido com uma larga faixa dourada. Seu rosto corado brilhava como o sol. Trazia, na mão direita, um grande jarro de pescoço estreito, cheio de vinho novo. No mesmo instante, lembrei as palavras de Jesus: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João capítulo 7, verso 37. Lembrei também a explicação que João dá a essa declaração no versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Assim que o Senhor chegou ao pé da escada, falou ao homenzinho, que agora eu sabia ser eu, meu filho. Ele disse: Eu agora te dou o dom da fé. Vi aquele homenzinho juntar as pequenas mãos em forma de concha. E o Senhor derramou vinho efervescente nelas, e ele o bebeu. Em seguida o Senhor disse: Meu filho, eu também te dou o dom da cura. E de novo, inclinou o jarro e derramou mais vinho naquelas pequenas mãos. E o homem voltou a beber. Pela terceira vez o Senhor falou: Eu te dou o dom da profecia. Mais vinho foi derramado, e o homem bebeu. Pela quarta vez o Senhor falou: Eu te dou a palavra do conhecimento. O vinho gorgolejou do jarro, e o homem bebeu. Pela quinta vez o Senhor falou: Eu te dou o dom de línguas. Vi o homenzinho beber como antes, e de repente ele ergueu os olhos para o Senhor de um modo que parecia que ia estourar de alegria. Lembro-me de haver pensado ao mesmo tempo: se não abrir agora a minha boca e deixar que o que está dentro de mim saia, vou explodir. Eu me sentia como o homem do pneu Dunlap, a personagem da companhia Dunlap usada para fazer propaganda de seus pneumáticos. Um homenzinho gordinho feito de pneus e câmaras de ar. Eu estava tão cheio de alegria e devoção que não conseguia contê-las. De repente, o homenzinho começou a adorar o Senhor em uma língua que eu jamais ouvira. A princípio era oscilante, mas depois se transformou em um linguajar claro, doce e cheio de unção. Eu ainda estava observando o homenzinho louvando ao Senhor, quando, de repente, a escada de mármore balançou para a esquerda e desapareceu. Depois, vi o Senhor desvanecer-se no ar transparente, e a pequena figura também se foi. Passados alguns momentos, tinha a sensação de descer à terra e me vi de joelhos na sala da frente da casa do irmão McCade, orando em línguas. Rios de água viva fluíam de minha boca. Eu sabia que o Senhor me havia batizado no Espírito Santo. No entanto, fui tomado pelo Espírito novamente logo em seguida. Desta vez olhei para cima e vi uma cidade quadrada baixando graciosamente à terra, como uma majestosa espaçonave, enquanto a cidade baixava lentamente. Fui arrebatado aos céus, onde tive ocasião de ver a beleza espantosa desta metrópole celestial. Seu tamanho só poderia ser comparável a uma centena de Nova Iorques, conjugadas em uma grande megalópole. Eu podia ver os belos telhados de ouro e as áreas semelhantes a parques, onde as árvores formavam arcos sobre as ruas. De novo fui trasladado para a parte leste da cidade. Olhando para trás, fiquei surpreso ao ver um homem montado em um cavalo branco, colocado entre mim e a cidade. Ele devia ter quase 6 metros de altura. Era forte, musculoso
e tinha as bandas de ouro em volta dos braços. Senhor, gritei, por que o Cristo é tão grande? E ouvi uma voz vinda da cidade dizer: Ele não é mais o menino de Belém, nem o Cristo crucificado, mas o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, voltando para receber os remidos de todos os tempos. Em um instante a visão desapareceu. Quando voltei a mim, estava ainda adorando em línguas. Mequeide ria e louvava ao Senhor ao mesmo tempo. Coloquei-me de pé, saí cambaleante daquela casa embriagado pelo vinho do Espírito, e nem me despedi de Mequeide. Tudo que posso recordar é sua risada hilariante, que eu ouvi ao passar diante da porta da frente. Quando cheguei em casa naquela tarde, Joyce perguntou: E então, como foi a reunião de oração? Oh, formidável, respondi. Não estou curado ainda, mas acho que agora vou conseguir. Ótimo, ela disse com alegria, enquanto colocava a mesa para o jantar. Eu estava orando para que alguma coisa extraordinária acontecesse com você hoje. E aconteceu, respondi, sorrindo.